Bom dia, quarto ano! Estamos começando mais uma aula de arte e vamos dar continuidade ao capítulo que a gente deu início na nossa última aula, que é o capítulo 10, que se chama Cultura Quilombola em Corpo e Imagem, tá? Então, nós vimos o início do capítulo, página 110 até a página 112, onde o foco principal era a fotografia, por isso que se chama no capítulo Corpo e Imagem, tá? Mais à frente a gente vai ver um pouco mais a questão do corpo. Vocês vão ver alguns outros aspectos dessa cultura. Mas por enquanto vamos focar na fotografia, que é um estilo de arte, é um tipo de arte. E compreendemos vários aspectos importantes, principalmente quando se fala das obras de André Cipriano, né? Vimos algumas fotografias desse artista, inclusive a foto da abertura é dele e as outras duas da página 112 também são dele. Vimos que todas essas imagens, e claro, outras mais, são encontradas no livro que está na página 111, que se chama Quilombolas, Tradições e Culturas da Resistência. Fizemos uma análise bem básica junto com a atividade da página 112, que foram somente 3 perguntas. Eu respondi junto com vocês durante a aula gravada, também da semana passada, e compreendemos melhor do que é que se refere uma fotografia artística, né? Eu disse a vocês que a gente pode imaginar, pode pensar que fotografia é tudo a mesma coisa, mas não. O ato de fotografar, tirar uma foto de alguém, de coisas, de animais, sim, é a mesma coisa, né? É igual, eu posso fotografar, você pode fotografar, qualquer pessoa pode tirar uma foto, mas o objetivo da foto ou o olhar de quem tira essa foto é diferente. E quando se fala de trabalho artístico, aí é que tem que ser diferente mesmo, porque no trabalho artístico a gente tem que ter muito mais cuidado com o que a gente vai fotografar, qual o objetivo, o que é que a gente quer repassar para as pessoas que verem essa foto, o que é que elas vão sentir, tá? Tem muito a ver com os sentidos, os sentimentos e as sensações. Então, uma fotografia artística, um trabalho artístico, ele é muito mais sensível, porque ele precisa tocar o público. Eu não estou falando tocar de pegar na pessoa, não, tá, gente? Estou falando em outro sentido. No sentido de mexer com os sentimentos ou as sensações da pessoa, do público. Ou seja, é meio que a gente esteja falando de um pouquinho de poesia. Há um ar poético nisso. A gente olha e sente alguma coisa impactante, tá? Diferente de qualquer foto que a gente tira no nosso dia a dia. A gente tá do nada em casa com a cara amassada de sono, cabelo dessa altura, tira uma foto para postar na rede social. É só mais uma foto, tá? Mas o artístico tem que ter uma qualidade melhor, tem que ter um cuidado quando vai tirar essa fotografia, tem que focar em algo que você realmente queira repassar para o público, como por exemplo essas duas fotos da página 112. Tem uma criança que está provavelmente em uma cachoeira, tanto que a gente vê a água correndo, né, o movimento da água, e tem a dos ovos, né, que está um foco bem maior nos ovos, e atrás a pessoa está desfocada, né, está meio embaçado. Tem um sentimento, tem uma história por trás disso, tem um peso. Começando pela ideia de que essas fotografias foram todas tiradas de uma população negra, de um quilombo, tá? Então já começa por aí, os detalhes. Aí depois a gente vai estudar melhor cada fotografia, a gente vai ver que tem histórias por trás disso. Quem será essa criança? O que será que ela estava passando nesse momento ou fazendo no momento dessa fotografia? Ele não tá de um jeito qualquer. Olha a cara dele, ele tá feliz? Ele tá triste? O que é que passa? Então, quando a gente faz essas perguntas, já começa a perceber que sim, que uma fotografia artística, ela envolve sentidos e sentimentos, tá? Não é qualquer foto que a gente tira aí em qualquer momento da nossa vida, em qualquer dia. Tô sem fazer nada, eu vou tirar uma foto. Aí tira uma foto toda troncha, não que uma foto troncha não possa ser artística, tá? Mas no sentido de ser banal, tá? Não ter tido um objetivo maior, ter sido somente uma foto para postar numa rede social, tá bem?
diferente, por exemplo, quando a gente diz, eita, pessoal, vamos tirar uma foto para guardar de lembrança, né? É uma foto para guardar de lembrança, para quando você vê aquela foto, toda vez você lembrar que teve um acontecimento importante, e por aí tudo bem. Mas vamos aí ver se realmente faz parte de um trabalho realmente artístico, tá? Se teve essa ideia, se foi para mostrar para um público ou se foi mais algo pessoal, de memória mesmo, tá bom? Página 113, vocês têm uma atividade, têm uma missão para fazer aí na casa de vocês. Já que estamos falando de fotografia artística, então é interessante que nessa atividade vocês tirem fotos com um objetivo maior, tá? Pensando em todas essas coisas que a tia está dizendo aqui. Então, ter uma sensibilidade, procura ter um olhar fotográfico assim mais sensível, de coisas minuciosas, delicadas. Por exemplo, essas fotografias que vocês devem tirar, que é o que pede na atividade, ele diz assim, procure algo da escola para ser fotografado. A gente não está tendo aula na escola, então significa que vocês vão adaptar e vão tirar as fotos em casa. Não significa que você vai chegar no meio da sua sala e tirar uma foto da sua sala inteira, ou do seu quarto inteiro, tá? Ou da casa inteira. Não é assim. Procura um detalhe. Se na sua casa tem uma planta bonita que você gosta, tira uma fotinha detalhada dessa planta, dá um zoom, ou pelo menos clica no meio da câmera para ele focar melhor na planta, ficar com cores interessantes. Se tem um objeto mesmo, sei lá, um vaso que seja decorado ou que tenha algum detalhe que chama a sua atenção, tira, foca nesse detalhe. Então, procurar assim, um olhar mais sensível, tá, gente? Não saiam tirando foto de tudo da casa de vocês, não. Até porque eu tenho certeza que os pais provavelmente não gostam, não se sintam confortáveis de estar mostrando todos os ambientes da sua casa. Então, foca em algumas coisas que sejam mais simples, ou que realmente mexa um pouco com você, que tenha uma história, que seja mais delicado, tá bem? Então, cuidado. Ela pede para você também, se quiser, usar alguns filtros. Então, você pode estar, se o celular ou sua câmera fotográfica não tiver filtros automáticos, o que é muito difícil de não ter, você pode brincar um pouquinho com papel celofane, né? Celofane, no caso. Que são aqueles papéis transparentes, coloridos. Mas caso em casa não tenha, também não tem problema. Usa os filtros do celular mesmo ou não usa filtro nenhum, tá? Pode trabalhar somente com foco e desfoque da câmera. Caprichem nessas fotos, caprichem de verdade. A gente vai estar compartilhando no Zoom. Se puder, pessoal, seria bem interessante que vocês imprimissem, não precisa ser todas. Escolhe uma das fotos que você mais gostar, escolhe uma só, tá? Uma só é suficiente para você compartilhar com a gente no Zoom. Escolhe uma, imprime e deixa ela guardadinha até dentro aqui do livro, para não perder, ou chegar no dia da aula e não saber onde botou. Para a gente fazer esse compartilhamento, ver os detalhes, ver como você quis repassar essa imagem para os colegas de vocês, se tem algum sentimento, se tem algo por trás, tá bom? Caprichem. Já na página 114, que é um dos focos de hoje, a gente também vai continuar falando sobre fotografia, sobre câmera. E a página 115 vamos deixar para a próxima aula, tá, gente? Para não misturar tudo. Porque a página 115, apesar de estar falando, tem um pouco a ver com foto sim, mas tem uns detalhes que são muito mais diferentes. Então, vamos focar somente em fotografia de novo. Vamos concluir. Na página 114 tem o Para ir Além. E logo em rosa tem o título, um pouco da história da fotografia. Então, vamos compreender o que é que significa a fotografia, como é que ela surgiu, quando surgiu, com quem surgiu, tá bem? Eu peço que vocês me acompanhem aqui, junto a esse texto da página 114. Logo no início ele fala sobre o significado. Gente, fotografia, a palavra em si, fotografia, significa desenhar com luz. Vamos entender o porquê. Bem, desde o princípio que a câmera fotográfica foi inventada, ela foi inventada com base em alguns princípios, né? Com base em alguns detalhes. Então, vejam só, para uma foto ser tirada, a gente parte da ideia que dentro de cada celular ou câmera que a gente tenha,
ela vai funcionar como se fosse uma espécie de caixa. Uma caixa. Imagina uma caixa de sapato, tá? Imagina uma caixa de sapato e a gente faz um furo no meio dela. Não um furo de um lado do outro, não. Apenas na tampa. Tá? A gente fez um furinho pequeno, bem minúsculo e fecha essa caixa de sapato. O que é que vai acontecer? Vai entrar luz dentro dessa caixa de sapato? Vai, né? Antes, sem o furo, quando a gente fecha uma caixa, ela fica o quê? Escura, totalmente escura, não é isso? Mas a partir do momento que nós furamos essa caixa de sapato no meio, vai entrar um pouquinho de luz através desse furo, o que vai gerar dentro da caixa um pouquinho de luz. Vai capturar somente o que couber na simetria desse furinho minúsculo. Não é assim que funciona? Pronto, é assim que funciona também uma câmera fotográfica, a partir dessa ideia. Então, o que é que acontece? A foto é basicamente uma capturação de luz. A luz que entra é exatamente a imagem que você focou. Por isso que no nosso livro diz assim, ó. Fotografia é de origem grega e significa desenhar com luz. Esse é justamente o princípio dessa técnica, na qual a imagem capturada pela luz dentro de uma câmara escura, ou seja, dentro de uma caixa escura, pode ser reproduzida em uma superfície preparada para isso por meio de reações químicas. Tá? Não é do nada que isso acontece, não é somente o furo que vai fazer essa imagem que a gente quer fotografar, entra dentro da caixa e simplesmente vira uma foto. Não é assim. O furo existe dentro de uma caixa, uma espécie de caixa, ele existe e por esse furo passa a claridade. Quando ela passa, ela vai bater aqui, né? Não tem a parede da caixa aqui? Então, quando ela bate nessa parede dentro da caixa escura, que a gente chama de câmara escura, aí ela vai reproduzir exatamente o que tem aqui fora, ou seja, o que você focou para tirar a foto. Mas essa foto que a gente tirou só vai ser reproduzida de maneira real por conta de reações químicas, tá? Mas principalmente para a foto ser reproduzida dentro dessa câmera, a gente precisa da reação química, alguns líquidos, algumas misturas, tá bem? Essa base, gente, essa câmara escura, esse tipo de caixa escura, ela foi a base, né, para a invenção da fotografia e nada mais é do que uma caixa mesmo velada, tá bem? Claro, com o passar dos anos, as coisas foram ficando aprimoradas, né, teve o avanço da tecnologia e hoje em dia não é exatamente uma caixa grande, né? Nosso celular é pequeno, então a câmera tem que ser ainda menor ainda. Antigamente, podem perceber que as câmeras de fotografia eram bem grandes, né? Bem grande mesmo, mais ou menos desse tamanho, bem parecido com uma caixa de sapato. E quanto mais o tempo foi passando, menor elas foram ficando, ou seja, foi se adaptando, foi se tornando menor. Então, o que era uma caixa escura, uma câmera escura grande para capturar a luz e gerar fotografia, ela foi diminuindo, se adaptando, a tecnologia foi mudando, a reação química foi ficando bem melhor, foi se qualificando e hoje nós temos pequenas câmeras fotográficas, tá bem? Vocês conseguem compreender isso, né? Caso não compreenda, a gente vai estar tirando sempre as dúvidas lá no nosso encontro do Zoom. Não se preocupem. Aí, me acompanhe agora na leitura do terceiro parágrafo ainda desse Para Ir Além, tá bom? Diz o seguinte: existiram experiências com a câmara escura desde a antiguidade, que passaram a experiências com compostos químicos, até que no século XIX, o primeiro registro fotográfico foi feito pelo francês Joseph, em 1826. Então, olha a quantidade de anos que nós temos aí. Naquela época, Joseph levou 8 horas para capturar uma imagem. Gente, hoje a gente tira uma foto em questão de segundos. Clicou na câmera e já tirou a foto. Né? Inclusive, tem até opções da gente clicar na câmera, ela tirar 50 fotos assim em questão de segundos. Não sei se vocês já viram essa opção nas câmeras de vocês, mas tem sim. É muito rápido. E naquela época, quando ele conseguiu criar essa espécie de câmera,
que a gente chamava antigamente de câmera escura, 8 horas, pessoal, para tirar uma fotografia só. E mesmo assim, olha a qualidade dessa foto. Essa foto que tem aqui ainda no Para Ir Além foi a primeira fotografia a ser tirada por ele, tá? Nessa câmera escura que ele inventou. Olha a qualidade. Isso aqui que tem nessa foto é uma paisagem. Vocês conseguem ver que é realmente uma paisagem? Eu sinceramente, eu não entendi uma paisagem, não. Eu vi como se fosse uma porteira de um lado, uma parede do outro e como se fosse uma casinha. Como se fosse a porteira de uma casinha. Mas, na verdade, isso é uma paisagem, tá? Um lugar bem amplo, com uma parte só de mato e terra, como se fosse meio deserto, uma casinha do lado e uma paredinha aqui. É uma paisagem, mas olha a qualidade, nem se compara com o que temos hoje, né? Nem se compara. Então, vamos lá continuar a nossa leitura. O processo foi aperfeiçoado por outros estudiosos, tá? Depois que ele fez esse experimento, viu que dava certo, conseguia, assim, capturar. Então, ele pediu ajuda, outros estudiosos souberam dessa criação dele e, claro, tiveram a ideia de começar a aperfeiçoar. O tempo foi se passando, a qualidade foi melhorando. Até que, durante os séculos 19 e 20, muito mais próximo da gente já, a fotografia e seus aparelhos foram se desenvolvendo até chegar às câmeras digitais, que hoje permite que, como o celular, todos possam fazer fotos e divulgá-las em poucos segundos, né? O que a gente comentou quase agora. A velocidade que nós temos e a qualidade também, que nem se compara com a qualidade das fotos antigamente, tá bom? Então, para encerrar, nós temos esses estudos que fizemos agora, tá? Encerrar o assunto de foto, tá? Então, façam a atividade de casa, que a gente vai compartilhar no Zoom, porque em seguida vamos continuar o mesmo capítulo, porém com outros detalhes, já que a gente falou mais de imagem. Lembra que no início do capítulo tem duas palavrinhas, tem corpo e imagem. A parte da imagem a gente vê mais em questão da fotografia, se relaciona à fotografia. E a parte do corpo, a gente vai entender melhor a partir da nossa próxima aula com a página 115, tá? Vamos aí ver do que é que realmente está se tratando, está relacionado à parte do corpo. Então, um beijão para vocês. Tchau, tchau. Se cuidem e se liguem e façam essas atividades.